Eu achava que nada mais que meus pais e minha irmã fizessem poderia me ferir. Depois de uma vida inteira sendo tratada como a menos importante da família, eu só queria paz. E por um momento, achei que finalmente tinha conseguido. Eu tinha um bom emprego, um futuro estável, e o meu primeiro carro novo. Mas o que deveria ser motivo de orgulho, se transformou no meu pior pesadelo. Em um único almoço, percebi o quanto a inveja pode destruir até os laços de sangue. E o que eles fizeram depois, ninguém acreditaria se eu contasse. Foi ali que a filha rejeitada decidiu reagir. E o que começou como dor, terminou como justiça. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que eu era criança, ficou claro que o amor dentro da minha casa tinha dono. Enquanto eu recebia olhares de cobrança, minha irmã era cercada de sorrisos e aplausos. Qualquer conquista minha era diminuída, enquanto as dela eram transformadas em grandes celebrações. Quando eu tirava boas notas, diziam que era minha obrigação. Quando ela tirava notas medianas, era motivo de festa. Cresci aprendendo a não esperar reconhecimento, apenas silêncio e indiferença. Mesmo assim, nunca desejei mal a ninguém. Trabalhei, estudei, e lutei com o que tinha. Houve dias em que pensei em desistir, principalmente quando minha própria mãe dizia que eu nunca teria sucesso, que não tinha o brilho da minha irmã. Eu engolia as lágrimas e continuava. Até que um dia, depois de anos de esforço, alcancei algo que representava a liberdade. Comprei meu primeiro carro novo. Era simples, mas para mim significava tudo. Cada centavo foi fruto de noites em claro, de privações e renúncias. Quando contei aos meus pais, imaginava ao menos um parabéns tímido, talvez um sorriso. Mas o que encontrei foi um silêncio denso, um olhar gelado que eu jamais esquecerei. Eles se entreolharam, e minha irmã, com um sorriso enviesado, soltou uma risada abafada. Fingi não perceber. Achei que, no fundo, o orgulho viria com o tempo. Mas eu estava enganada. O convite para o almoço de domingo parecia inocente. Minha mãe insistiu para que eu levasse o carro, dizia que queria ver de perto a conquista. Acreditei que, talvez, aquele momento marcasse um novo começo, com um raro instante de harmonia familiar. Passei a manhã lavando o carro, com um orgulho silencioso. Quando estacionei em frente à casa onde cresci, vi minha irmã na janela, observando com olhos que não escondiam o despeito. Ao me aproximar, senti o ar pesado. Nenhum comentário sobre o carro, nenhum elogio. Apenas o som abafado dos talheres e o olhar frio do meu pai, que parecia conter algo. Durante o almoço, ele ficou em silêncio até apoiar os cotovelos na mesa e soltar, de forma seca: "Você vai comprar um carro igual para sua irmã, certo? Não é justo ela ficar sem." A mesa congelou. Eu ri, achando que fosse uma brincadeira. Mas o olhar dele não mudou. "Pai, isso não faz sentido", respondi, tentando manter a calma. "Faz sim", interrompeu minha irmã, com um sorriso que me gelou o sangue. "Agora que você tem um bom emprego, pode dar esse presente para mim." Minha mãe, em vez de encerrar a conversa, apenas concordou com um aceno sutil. Foi então que percebi, eles não estavam brincando. Estavam exigindo. "Eu não vou comprar carro nenhum", disse, sentindo o coração acelerar. "Trabalhei por isso, e não vou ser obrigada a repetir tudo só porque vocês acham que é justo." Meu pai bateu com a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Ou você compra, ou vai se arrepender." As palavras dele cortaram o ar. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando entender até onde eles iriam. Levantei-me, olhei nos olhos de cada um e disse apenas: "Já me arrependi de acreditar que um dia vocês me viriam como filha." Saí dali sem olhar para trás. Chorei no carro, mas no fundo acreditava que aquilo passaria. Que era apenas mais um episódio de raiva e controle. Mas eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. 2 dias depois, enquanto eu trabalhava, ouvi gritos na rua. As pessoas corriam, e um cheiro forte de fumaça invadia o ar. Quando cheguei à janela, vi meu carro envolto em chamas.
Corri desesperada, tentando me aproximar, mas os bombeiros já estavam a caminho. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. Quando o fogo foi controlado, o que restava era apenas o esqueleto retorcido do meu sonho. E então meu celular vibrou. Era uma mensagem curta, sem arrependimento, sem vergonha: se sua irmã não tem, você também não terá. Meu corpo inteiro tremeu. Naquele instante, o amor que eu ainda tentava preservar morreu junto com as chamas. E no lugar da dor, algo novo nasceu, com uma certeza fria e silenciosa de que eles pagariam caro por tudo. Eu assistiria a cada consequência cair sobre eles, uma a uma. Aquele era o fim da filha submissa. E o começo da minha justiça. Naquela noite, eu não dormi. O cheiro da fumaça parecia impregnado em mim, mesmo depois do banho, mesmo depois de lavar o cabelo 2 vezes. Toda vez que fechava os olhos, via o carro em chamas, as pessoas olhando, os gritos, e a mensagem do meu pai brilhando na tela. Era como se um abismo tivesse se aberto dentro de mim. Na manhã seguinte, fui à delegacia com as mãos tremendo. Entreguei o celular com a mensagem, mostrei fotos do carro, expliquei que meus pais e minha irmã haviam feito ameaças dias antes. O policial ouviu tudo com expressão neutra, anotando sem pressa. Quando terminei, ele deu um suspiro e disse: "Você tem certeza de que foi sua família?" Senti um nó na garganta. "Tenho." Eles mesmos disseram. Meu pai me mandou uma mensagem. Ele analisou o celular e respondeu com um tom quase indiferente: "Essa frase não prova que foram eles. Pode ter sido qualquer pessoa tentando provocar." Eu o encarei, incrédula. Qualquer pessoa? Eles foram os únicos a me ameaçar. Entendo, mas sem testemunhas ou imagens, é palavra contra palavra. Saí dali com a sensação de que a justiça não era feita para quem vivia sozinha. O mundo parecia se dividir entre quem tem quem os defenda, e quem só tem a si mesmo. Voltei para o prédio e encontrei o segurança me esperando na portaria. Ele parecia nervoso. Eu vi seu carro pegando fogo, disse, hesitante. Quando cheguei perto, vi 3 pessoas saindo apressadas num carro prata. Meu coração disparou. Você viu o rosto deles? Ele balançou a cabeça. Estava escuro, mas uma das vozes parecia feminina. Gritava alguma coisa sobre "agora estamos quites." As palavras dele foram um empurrão que faltava. Aquilo não era imaginação. Não era exagero. Era crime, cometido por aqueles que deveriam me proteger. No dia seguinte, tentei falar com meus pais. Nenhuma resposta. Liguei para minha mãe, que atendeu com um tom gelado. "O que foi agora?" perguntou, como se eu fosse um incômodo. "Vocês passaram dos limites. Queimaram o meu carro." "Prova isso", ela respondeu, seca. "Você sempre se faz de vítima." "Eu tenho segurança", a mensagem. Ela me interrompeu, rindo baixo. "O segurança?" Ele não viu nada. "E sobre a mensagem, seu pai só quis dizer que você não devia se gabar. Você sempre interpreta tudo errado." A ligação terminou com o som do telefone sendo desligado na minha cara. Por alguns segundos fiquei ali, com o celular na mão, sentindo a garganta arder. Era um tipo de dor que não sangrava, mas corroía por dentro. Nos dias seguintes, tudo o que restava de mim parecia funcionar no automático. Ia ao trabalho, sorria mecanicamente e voltava para casa com o mesmo vazio. As pessoas diziam que eu era forte, que admiravam minha calma, mas ninguém sabia o turbilhão que vivia dentro de mim. À noite, chorava em silêncio. Foi então que, por coincidência ou destino, encontrei uma vizinha dos meus pais no mercado. Ela me olhou com um misto de culpa e curiosidade. "Soube do carro", disse, olhando para os lados. "Seu pai andou se gabando no bar, contou que você aprendeu do jeito difícil a não desobedecer." Aquele comentário foi como gasolina no fogo que ainda ardia em mim. Ele realmente se gabava? Destruía o que era meu e ainda se sentia vitorioso? Naquela noite, encarei o espelho por longos minutos.
A mulher refletida ali não era mais a filha rejeitada tentando provar o próprio valor. Havia algo diferente no olhar, algo que misturava dor, raiva e uma frieza que eu nunca soube possuir. Eu não queria vingança imediata, nem explosões de ódio. Queria justiça. Queria que cada um deles sentisse o peso das próprias escolhas. Que perdessem, um por um, tudo que me tiraram, até compreenderem o que significa viver sem apoio, sem amor, sem empatia. No dia seguinte, pedi ajuda a um advogado conhecido do trabalho. Contei tudo. Ele me ouviu com atenção e disse que, embora fosse difícil, não era impossível. O fogo destruiu o carro, mas a perícia. E se o segurança confirmar o que viu, temos um ponto de partida. Saí dali com um sentimento novo. Pela primeira vez, não me sentia sozinha. E no fundo, algo me dizia que aquele seria o primeiro passo de uma longa caminhada, não apenas contra eles, mas em direção à mulher que eu finalmente me tornaria. E dessa vez, eu não recuaria. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio e barulho. Silêncio dentro de mim, barulho do mundo ao redor. Eu ia trabalhar, mas cada passo era guiado por um propósito diferente: reunir provas, entender o que realmente havia acontecido, e garantir que, dessa vez, eles não escapariam impunes. O advogado me orientou a registrar tudo oficialmente. Voltamos à delegacia, e o mesmo policial que havia duvidado de mim mudou o tom ao ver o laudo preliminar da perícia. O relatório apontava traços de gasolina espalhados de forma intencional, confirmando que o incêndio fora criminoso. A partir dali, a investigação ganhou outro rumo. Com a ajuda do advogado, requisitamos as câmeras de segurança da rua. Foram dias de espera angustiante. Quando finalmente o material chegou, meu coração acelerou ao ver 3 figuras encapuzadas se aproximando do carro durante a madrugada. Uma delas usava uma jaqueta vermelha idêntica à que minha irmã costumava usar. Outra tinha o mesmo porte físico do meu pai. Mas o que mais me gelou foi o terceiro, alguém menor, com um andar que eu reconheceria em qualquer lugar, o da minha mãe. O delegado analisou as imagens e, pela primeira vez, olhou para mim com seriedade. Se confirmarmos que são eles, a pena pode ser grave. Incêndio criminoso, dano ao patrimônio e ameaça. Assenti em silêncio. Não havia alegria em ouvir aquilo. Só dor. Era minha família, afinal. Quando meus pais receberam a intimação, a reação foi imediata. As ligações começaram no mesmo dia. Primeiro minha mãe, implorando para que eu retirasse a denúncia. Você vai destruir a própria família, é isso que quer? Disse, com a voz trêmula. Eu só quero justiça. Justiça? Ela gritou. Isso é vingança. Antes que eu respondesse, ouvi meu pai ao fundo: deixa ela. Que aprenda o que é ser sozinha. Desliguei sem dizer nada. As lágrimas vieram depois, mas já não me dominavam como antes. Agora, cada lágrima era combustível. A notícia se espalhou rápido pela vizinhança. Pessoas que antes fingiam não ver as preferências começaram a comentar, cochichando nos portões. O orgulho dos meus pais, que sempre gostaram de parecer uma família exemplar, começou a ruir. Meu pai perdeu clientes na pequena oficina que mantinha, e minha irmã passou a ser tratada com desconfiança no trabalho. Mesmo assim, eles não pareciam arrependidos. Pelo contrário, se uniram contra mim. Começaram a espalhar boatos, dizendo que eu estava desequilibrada, que inventei tudo por inveja da minha irmã. Um dia, ao sair do trabalho, encontrei cartazes colados no meu prédio com palavras ofensivas, chamando-me de mentirosa e ingrata. Reconheci a caligrafia da minha mãe em uma das letras tortas. Foi nesse ponto que percebi que, se quisesse vencer, teria de ser mais estratégica do que emocional. Procurei o advogado novamente e expliquei tudo. Vamos solicitar medida protetiva, ele disse, firme. Isso vai impedir que se aproximem de você. E se tentarem me provocar de novo? Então teremos mais provas. Quanto mais insistirem, mais fácil será mostrar quem são de verdade. Comecei a registrar tudo, mensagens, ligações, encontros acidentais. Criei uma pasta com datas, horários e prints.
Era doloroso ver minha vida resumida a relatórios de agressões e ataques, mas ao mesmo tempo libertador. Cada evidência era um pedaço da verdade que finalmente viria à tona. Certa noite, recebi uma mensagem anônima de um número desconhecido: eles estão desesperados. Sua irmã anda chorando porque o namorado a deixou depois de saber do incêndio. Meu coração se apertou por um instante. Parte de mim ainda queria acreditar que haveria arrependimento. Mas não havia. Dias depois, minha irmã apareceu na porta do meu trabalho. Estava abatida, mas o olhar ainda carregava a arrogância de sempre. Você está destruindo tudo, disse, chorando. Pai está com problema no coração, mãe não dorme, e eu perdi meu emprego. Está feliz? Eu só quero que vocês assumam o que fizeram. Ela riu, amarga. Você sempre quis ser a vítima perfeita, agora conseguiu. Vítima? Perguntei, tentando conter a voz. Vocês queimaram o meu carro. Não há provas de que fomos nós. Olhei para ela, e naquele instante percebi, ainda acreditavam que podiam manipular tudo, como sempre fizeram. Mas o tempo deles estava acabando. Na semana seguinte, o delegado me chamou novamente. Recebemos o laudo completo, disse, abrindo uma pasta. A perícia identificou vestígios de impressões digitais parciais no galão encontrado perto do local. E uma delas pertence à sua irmã. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era o começo do fim, o ponto sem retorno. Eles mexeram com tudo que eu tinha, mas agora entenderiam o que acontece quando uma mulher cansada de sofrer decide lutar. Quando o delegado mostrou o resultado da perícia, o silêncio na sala foi quase ensurdecedor. As digitais são parciais, mas compatíveis, lhe explicou. E junto ao histórico de ameaças e a mensagem enviada, há indícios suficientes para abrir processo formal. Eu apenas assenti, sem conseguir dizer uma palavra. Parte de mim queria desabar, gritar, chorar. Outra parte sentia uma calma gélida. Depois de tantos anos sendo silenciada, aquela era a primeira vez em que minha voz seria ouvida sem interrupções. Nos dias seguintes, a notícia chegou à minha família como uma bomba. Meu pai invadiu o escritório do delegado, furioso, dizendo que tudo era uma armação. Minha mãe chorava, implorando por compreensão, alegando que tudo não passava de um mal-entendido. Mas nada apagava o fato de que a prova estava lá, registrada, assinada, selada. A cada nova intimação, o orgulho deles se transformava em desespero. O advogado deles tentou negociar, propor um acordo, mas meu representante foi firme: não há acordo possível. Ela quer justiça. Foi então que o jogo virou completamente. A perícia identificou traços da mesma gasolina usada no incêndio dentro do depósito da oficina do meu pai. E um vizinho, antes com medo, resolveu falar. Disse ter visto 3 pessoas saindo de madrugada com galões e uma lanterna, rindo e cochichando. A descrição batia com os 3. Meu pai foi chamado a depor, e ao sair da delegacia, os repórteres locais já o aguardavam. A imagem dele, antes respeitado no bairro, circulou nas redes com a manchete: família é investigada por incendiar carro da própria filha. Foi o início da ruína pública. No trabalho, as pessoas olhavam para mim com surpresa, algumas com pena, outras com admiração. Não sabiam o que dizer, mas a maioria compreendia que algo profundo estava acontecendo. Uma colega me chamou de corajosa. Eu apenas sorri. Não era coragem, era sobrevivência. Em casa, os dias continuavam longos. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu me perguntava se estava indo longe demais. Era minha família, afinal. Mas então lembrava do cheiro do fogo, das palavras frias, das risadas. E entendia, não era vingança. Era justiça. Certa tarde, recebi uma ligação do delegado. Precisamos que compareça amanhã, disse ele. Há algo novo. No dia seguinte, ao chegar à delegacia, vi minha irmã sentada no corredor, algemada. O olhar dela me encontrou por um segundo, cheio de ódio e vergonha. A voz do delegado me tirou do transe. Ela confessou parte do crime.
Disse que foi um impulso, mas que seu pai e sua mãe sabiam e apoiaram. Por um instante, o chão pareceu desaparecer sob meus pés. Ela realmente havia admitido. Depois de todo o teatro, das mentiras, das manipulações, havia finalmente falado a verdade. A confissão dela abriu caminho para tudo. Meus pais também foram intimados novamente, e as versões começaram a se contradizer. Meu pai culpava minha mãe culpava minha irmã. O vínculo entre eles, que por tantos anos me excluiu, começou a se despedaçar diante da verdade. Durante uma das audiências preliminares, eu os vi sentados lado a lado, mas já não pareciam uma família. Eram apenas 3 pessoas tentando escapar da própria culpa. Minha mãe chorava compulsivamente, meu pai mantinha o olhar fixo no chão, e minha irmã, ela me olhava com uma mistura de raiva e arrependimento. Quando chegou minha vez de falar, a sala inteira ficou em silêncio. Contei tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada palavra dita no almoço que antecedeu o incêndio. O juiz ouvia atentamente, e eu senti algo diferente, não medo, mas alívio. Quando saí da sala, respirei fundo. Pela primeira vez em anos, não havia peso nos meus ombros. Eu sabia que o processo seria longo, mas o mais difícil já estava feito, eles não podiam mais negar. A partir daquele momento, a vida deles começou a se desfazer como um tecido rasgado. A oficina do meu pai perdeu os últimos clientes. Minha mãe, que fazia trabalhos domésticos na vizinhança, passou a ser rejeitada. E minha irmã, sem emprego, sem apoio, e agora com antecedentes criminais, viu as portas se fecharem uma a uma. Eu não comemorava, observava. Em silêncio. Era estranho ver a justiça acontecer não com gritos, mas com o peso natural das consequências. Alguns vizinhos ainda tentavam me convencer a perdoar. Diziam que o tempo curava tudo. Mas eles não entendiam que o perdão não nasce de pedidos vazios, nasce do arrependimento. E arrependimento era algo que ainda não vi em nenhum deles. À noite, olhei pela janela e vi o reflexo da lua sobre o asfalto, lembrando o brilho da pintura do meu antigo carro. Ele havia sido destruído, mas de alguma forma, algo maior nascia em seu lugar, minha liberdade emocional. E essa, ninguém mais queimaria. O processo seguia em ritmo firme. Meus pais e minha irmã já haviam sido formalmente denunciados, e o juiz determinará restrições de contato. Pela primeira vez na vida, eu respirava sem medo de uma ligação, sem o som de vozes me diminuindo. O silêncio que antes me sufocava agora era sinônimo de paz. A indenização do seguro saiu 2 meses depois. O valor, somado às economias que eu ainda tinha, foi o suficiente para realizar algo que nem nos meus melhores sonhos imaginei. Comprei um carro novo, ainda melhor do que o anterior. Um modelo mais moderno, mais potente, e com aquele cheiro de conquista que eu jamais esqueceria. No dia em que fui buscá-lo na concessionária, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de emoção. Toquei o volante com delicadeza e sorri sozinha. Aquilo não era apenas um automóvel. Era um símbolo. Um lembrete de que, apesar de tudo que tentaram destruir, eu ainda estava de pé. Naquela noite, decidi registrar o momento. Tirei uma foto discreta em frente ao carro, sorrindo, e publiquei nas redes sociais com uma legenda simples: Deus reconstrói o que o fogo destrói. Não demorou nem 1 hora para que a postagem se espalhasse. Antigos conhecidos começaram a comentar, elogiando, parabenizando. Alguns sabiam do que havia acontecido e escreviam mensagens de apoio, orgulhosos da minha superação. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Nenhuma reação de meus pais ou da minha irmã. Nenhum comentário, nenhuma curtida. Sabia que haviam visto. E soube disso quando, no dia seguinte, recebi uma mensagem anônima: eles estão furiosos. Seu pai quebrou o celular quando viu a foto. Por um instante, fechei os olhos e respirei fundo. Senti uma mistura de alívio e poder. Eles finalmente estavam sentindo o gosto do que sempre me deram, impotência. Mas não era o suficiente. Eu precisava de um encerramento. Algo que simbolizasse tudo o que viverá e o quanto havia mudado. Foi então que a ideia surgiu, simples, cruel, mas justa. Na semana seguinte,
Fui até o ferro velho onde o carro queimado havia sido levado. O atendente me reconheceu imediatamente. O carro que pegou fogo, certo? Está ali no canto. O vi ali, coberto de ferrugem e fuligem, com as marcas do incêndio ainda evidentes. Parecia um pedaço do meu passado esperando ser enterrado. Mas em vez disso, eu o resgataria. Quero levá-lo, disse. Todo ele. O homem me olhou, surpreso. Está certo disso? Assenti, com um meio sorriso. Mais do que nunca. Contratei um guincho, e naquela mesma noite, o caminhão parou em frente à casa onde eu havia crescido. A rua estava silenciosa, as luzes da varanda apagadas. Pedi ao motorista que deixasse o carro queimado bem no portão. Ele me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Quando o ferro velho ficou ali, escuro e retorcido, olhei por alguns segundos. A cena era quase poética. O que eles destruíram, agora voltava para lembrá-los do que haviam feito. Peguei o celular e entrei no grupo da família, o mesmo onde tantas vezes fui humilhada, ignorada ou ridicularizada. Digitei lentamente, saboreando cada palavra. Vocês queriam um carro igual ao meu para a princesa de vocês. Está aí o carro. Enviei a mensagem e esperei alguns segundos. Via as notificações piscando, digitando. Antes que qualquer resposta chegasse, silenciei o grupo, abri as opções e selecionei sair e bloquear todos. Naquele momento, senti uma leveza indescritível. Era como se uma corrente que me prendia há anos tivesse finalmente se rompido. Ao entrar novamente no meu carro novo, olhei pelo retrovisor e vi o guincho se afastando, deixando para trás o esqueleto do antigo veículo. As luzes vermelhas se distanciavam devagar, iluminando por alguns segundos o portão da casa onde eu aprendi o que é ser rejeitada, e onde agora eu deixava o símbolo da minha libertação. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sem raiva, sem medo, sem culpa. O silêncio que me acompanhou não era mais o da solidão, mas o da paz. Eu sabia que eles estavam fervendo de ódio, mas nada podiam fazer. A justiça os havia alcançado, e o desprezo deles agora não tinha mais poder sobre mim. Eu finalmente havia entendido que não precisava da aprovação de quem tentou me destruir. E o mais irônico é que, ao tentar queimar meu sonho, foram eles que acabaram em cinzas. Na manhã seguinte ao presente deixado no portão dos meus pais, o bairro inteiro comentava. O carro carbonizado se tornará uma espécie de monumento involuntário, uma lembrança viva daquilo que tentaram apagar. Os vizinhos tiravam fotos, cochichavam, e ninguém mais via aquela família como exemplo de respeito ou união. Meu pai tentou disfarçar a vergonha, alegando que alguém havia colocado o carro ali para provocá-lo. Mas o olhar das pessoas dizia tudo. Ninguém acreditava mais nas desculpas dele. Minha mãe mal saía de casa, e minha irmã, que antes adorava exibir nas redes a vida perfeita que levava, apagou todas as fotos e desativou os perfis. O silêncio, o mesmo que eles me deram por tantos anos, agora os envolvia. Enquanto isso, o processo avançava. O advogado me ligou com novidades, o juiz concluiu a audiência. A sentença será divulgada em breve, mas posso adiantar que o resultado é favorável. Quando desliguei, respirei fundo. Anos de humilhação, desprezo e dor estavam prestes a se transformar em algo concreto: justiça. 2 semanas depois, recebi a notificação oficial. Meus pais e minha irmã foram condenados. Ele, por incêndio criminoso e coação, minha mãe, como cúmplice por tentativa de obstrução da investigação, e minha irmã, por participação direta no crime. As penas variavam entre serviço comunitário, pagamento de indenização e restrição de liberdade. Mas mais do que a punição legal, o que mais os destruiu foi o peso da vergonha pública. Eles se tornaram o assunto principal da cidade. O caso do carro, como os jornais chamavam, passou a ser mencionado como exemplo de crueldade familiar. Em cada reportagem, meu nome era preservado, mas todos sabiam quem eu era. E pela primeira vez, ser reconhecida não me causava dor. No trabalho, recebi um aumento e uma promoção. Meus colegas diziam que eu era inspiração. Nunca imaginei que sobreviver à minha própria família me tornaria exemplo de força.
Um dia, enquanto voltava do trabalho, parei o carro novo em um mirante da cidade. O sol se punha atrás dos prédios, e o reflexo dourado iluminava o painel. Olhei para aquele horizonte e percebi algo. Durante muito tempo, vivi tentando conquistar o amor de quem nunca seria capaz de oferecê-lo. Agora, eu finalmente me amava o bastante para não mendigar afeto. Decidi fazer algo simbólico. Fui até o ferro velho mais uma vez e pedi que desmontassem o carro queimado por completo. Mandei derreter as partes de metal que restavam e as transformei em uma pequena escultura, com uma fênix de aço. Coloquei-a sobre a estante da sala, bem no centro, como lembrança de tudo que renasce das cinzas. Meses se passaram. Nenhuma tentativa de contato, nenhum pedido de perdão. E, sinceramente, eu não esperava mais. Aprendi que o arrependimento não se força, e que perdoar não significa aceitar de volta quem te destruiu, significa seguir sem carregar o peso do ódio. Em uma manhã de domingo, recebi uma carta anônima na portaria. O envelope não tinha remetente, mas reconheci a caligrafia de minha mãe. Abri devagar. Não sei se algum dia você vai ler isso, mas quero que saiba que o silêncio da nossa casa é o pior castigo. A cada dia, lembramos do que fizemos e de quem perdemos. Você venceu, e nós, perdemos tudo. Por um instante, fechei os olhos. Não chorei. Apenas senti um vazio sereno, como se aquele fosse o último elo se desfazendo. Dobrei a carta e guardei em uma gaveta, sem rancor, sem pressa. Hoje, quando olho para o espelho, não vejo mais a filha rejeitada, a que pedia aprovação, a que implorava por migalhas de amor. Vejo uma mulher inteira. Uma mulher que aprendeu, à custa da dor, que algumas famílias só ensinam o valor da liberdade quando tentam aprisionar quem se recusa a ser igual. Nunca mais voltei à casa deles. Nunca mais ouvi a voz da minha irmã, nem o riso da minha mãe, nem o grito do meu pai. E isso, longe de me entristecer, me deu paz. A vida seguiu, bonita, tranquila e justa. Comprei uma casa pequena, com garagem espaçosa, onde estaciono o carro que simboliza minha reconstrução. Às vezes, passo a mão no volante e lembro das chamas, do fogo, das ameaças. Mas agora, essas lembranças não doem mais. Elas me lembram de quem eu era, e de quem eu decidi ser. Porque no fim, eles queimaram o carro errado. O verdadeiro fogo estava em mim, e foi esse fogo que me manteve viva, firme e livre. E agora me conta, você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? Depois de tudo que ela passou, você também deixaria o carro queimado na porta da casa deles como resposta, ou seguiria outro caminho? Quero muito saber a sua opinião. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e se inscreve para não perder as próximas histórias emocionantes como essa, cheias de reviravoltas, superação e justiça. Ah, e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. Vou passar nos comentários para deixar um coração em quem compartilhar comigo de onde está acompanhando. Então já comenta, curte e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa história hoje. Nos vemos na próxima.